Existem muitas pessoas que buscam, de fato, cobrir a cicatriz de uma maneira de realmente não querer enxergá-la, porque a forma como elas passaram até obter aquela cicatriz pode ter sido um passado muito pesado. Então, muitas buscam, de fato, cobri-la, mas a maioria quer realmente ressignificar, trazer para aquela cicatriz uma nova visão. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo. Eu sou a Camila Busnello e ela é tatuadora, ela é a Bárbara Niemitz. Forte como ela é a história dela. Em 2015, a Bárbara criou um projeto Cores que Acolhem. Ela faz tatuagens em cicatrizes de quem precisou passar por uma cirurgia durante o tratamento de câncer. Bárbara, um prazer muito grande ter você aqui no nosso PodVirts. Nossa, o prazer é meu, Camila. É uma honra para mim estar participando do PodVirts, trazendo a minha história, contando um pouquinho da inspiração que na dor eu acabei transformando num projeto social que traz tanta inspiração para homens e mulheres que precisam participar do Cores que Acolhem e retomar a autoestima. Bom, a Bárbara está em Curitiba, nós em São Paulo, então a nossa entrevista vai ser à distância. Você falou em dor e falou da sua história, então começa com a sua história até a gente chegar ao projeto Cores que Acolhem. Por favor, conta um pouco da sua história para todo mundo que nos ouve. Conto sim. Bom, Cores que Acolhem, eu comento sempre que ele veio da dor, porque eu acabei tendo a convivência com o câncer, especificamente o câncer de mama, muito cedo na minha vida por conta da minha mãe. A minha mãe acabou tendo câncer de mama há 20 anos, ela passou pela mastectomia total radical, tirou todo o seio, e eu era muito nova, ali por volta de uns 7 ou 8 anos, acabei vivenciando com ela a dificuldade de conseguir se olhar no espelho, de se enxergar feminina. O câncer, ele acaba não tirando só uma parte do corpo, mas ele mutila também a alma das pessoas que passam por isso, sejam homens, mulheres, independente da faixa etária, ele é uma doença extremamente severa. E por eu ter passado essa convivência, eu acompanhei minha mãe desde ir ao hospital, fazer quimioterapia, perder cabelo. Aos poucos eu fui vendo que aquela mulher maravilhosa que tinha nela foi murchando. Eu até fico um pouco emocionada, Claro. Porque é muito incrível para uma criança que não tem noção das coisas, tá passando por isso tão cedo. E assim, eu era sozinha com a minha mãe recém-separada, nós morávamos em outro estado, e eu acompanhei muito de perto. Então, desde muito pequena, eu acabei tendo o conhecimento do quão essa doença, ela era devastadora. E o nosso espaço é para deixar vir a emoção, viu? Não precisa controlar, não, porque é isso. Você tá aqui como a nossa personagem inspiradora e com certeza, né? Eu acho que o segredo é transformar esses momentos difíceis em aprendizado e você fez mais do que isso. Você fez um projeto lindo que é esse Cores que Acolhem. Quer me contar um pouco do projeto e como você trouxe essa dor para esse projeto? Nessa fase que minha mãe teve a doença, eu ali por volta já dos meus 10, 11 anos de idade, eu sempre fui muito da veia artística, do desenho, então eu tinha hábito de pegar canetinha, essas hidrográficas mesmo, e eu sempre fazia desenho na perna dela, eu gostava de desenhar e sempre pedia, deixa eu desenhar aqui. Nessa época eu nem fazia ideia do que era tatuagem, mas eu já tinha esse espírito artístico. Chegou um momento da minha vida ali, né, meses passados para frente, eu falei, mãe, deixa eu fazer um desenho no seu braço. Quando eu vi, eu já estava subindo, falei, mãe, deixa eu fazer um desenho no seu ombro. E aos poucos eu fui tentando chegar naquela parte onde já não tinha mais o seio. Então ali por volta dessa idade, dos meus 11 anos, eu fazia toda semana um desenho de flor no seio dela, ou no caso onde seria o seio. E eu notava que isso sempre trazia assim, uma certa alegria, parecia que ela até tinha gosto de se olhar no espelho. Então eu falo que muito do Cores nasceu nesse ponto, boa parte dele.
Passados-se os anos, a veia artística acabou tomando conta de mim, não tive como fugir, né? Entrei no mundo da tatuagem e depois de um certo tempo, quando eu já estava profissionalizada, trabalhando na área, eu comecei a atender muitas pessoas que vinham me buscando para cobrir cicatrizes. Isso já tem 8 anos que eu atendo pessoas que têm cicatrizes, não especificamente pelo cores, mas já fazia atendimento na área da tatuagem. E em 2014 chegou o segundo marco da minha vida. Eu tenho um menininho de 6 anos e quando ele nasceu, ele tinha 3 tumores. Então, você ter um filho, no meu caso, que nasceu prematuro, já em seguida descobrir que ele tem tumores, é um impacto muito grande. E ali, nesse momento, você repensa toda a sua vida, toda a sua existência e o que te levou até aquele ponto, o que foi importante. E ali que veio a inspiração, porque aquela criança que viveu com a mãe, com a doença, que desenhava e acabou entrando na tatuagem, acabou tomando uma proporção muito grande, porque eu vi no meu filho uma maneira de trazer todo esse meu amor e empatia num projeto. Então, eu queria muito que ele tivesse saúde, assim como minha mãe conseguiu retomar a saúde dela, e eu queria fazer alguma coisa pelo próximo. Então, esses 2 marcos históricos na minha vida, que foi a minha mãe ter o câncer e meu filho, formaram Cores que Acolhem. Então, é um projeto inspirador, porque eu transformei todas as dores que eu passei nesses anos em amor. E a arte vem colorindo cada pessoa que eu acolho. E é por isso que é Cores que Acolhem. Lindo, lindo, lindo. Bom, o fato de você conhecer a doença de perto ajuda na conexão com as pessoas que tiveram e estão com câncer? Ajuda porque, atualmente, o Cores que Acolhem, ele não é só a sessão de tatuagem onde eu faço a reparação. Eu sempre brinco que eu sou um pouquinho psicóloga, porque eu acabo dando muito ombro amigo para que essas pacientes, quando elas me procuram, possam contar a sua história. Muitas delas têm vergonha de se expor, vergonha de não só mostrar o corpo, mas de mostrar a fragilidade por ter passado pela doença. Então, o projeto ele abrange um pouquinho essa parte também. E ele, eu acredito que ele é essencial para que essas pacientes consigam não só a parte física de se olhar no espelho, mas elas conseguem, quando digo elas, são os pacientes, são elas e eles, porque eu tenho muitos homens também, mas conseguir uma reconexão consigo mesmo. Então, a autoestima que o projeto traz é incrível. E eu atendo hospitais, dou palestras sobre a reconstrução, não só da areola, mas a reconstrução da autoestima. Então, atualmente no Paraná, eu vou sempre no Outubro Rosa, em algumas clínicas, faço palestras sobre autoestima, sobre como a tatuagem, apesar de ter um tabu ainda muito grande, esse tabu pode ser quebrado e a tatuagem pode curar. Ela traz muitos benefícios psicológicos para as pessoas, desde projetos sociais como o meu. Existem projetos sociais que buscam ajudar pessoas que sofreram com tentativa de suicídio, automutilação, maneiras da tatuagem acabar cobrindo cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. Então, existem muitas pessoas que nos buscam para, talvez, tapar uma aresta que esteja ali, magoando ela, e às vezes a tatuagem renasce, traz um novo ciclo para a pessoa. Mas, infelizmente, ainda existe tabu, existe preconceito não só pela tatuagem, mas coisas que eu, por exemplo, já passei muito por ser mulher e ser tatuadora. Então, eu falo que a nossa frente hoje em dia de trazer a tatuagem mais à mostra, poder estar, por exemplo, conversando com você, mostrando aqui no Virtus como a tatuagem é importante, quebra muitos tabus. Isso mostra que a gente pode enfrentar essas barreiras e cada dia mais conquistar o respeito, principalmente, e tirar o preconceito da cabeça das pessoas, que a tatuagem, ela muda vidas. Você estava falando que é diferente entre homens e mulheres e Cores que Acolhem faz tatuagens em todo mundo. Tem uma diferença aí em tratar desses pacientes, homens e mulheres? As histórias deles são diferentes? Ou quando você tem um resultado final, tanto os homens quanto as mulheres se sentem da mesma maneira? O que você ouve ali dos seus pacientes? Olha, Camila, eu já ouvi tantas histórias. O projeto esse ano, ele está completando 5 anos. E desses 5 anos, eu posso dizer que 95% dos atendimentos foram mulheres
entre a faixa etária dos 29 a 65, 70 anos. Eu atendo pacientes até com maior idade, mas eu atendi casos de homens também, e eu posso falar assim com uma certeza absoluta, é tão difícil para eles absorverem a ideia de que perderam o seio, que passaram pelo câncer, independente do sexo. Então, a dor, a forma como eles lidam é muito devastadora para ambos os sexos. A diferença maior, eu vejo que existe em eles chegarem até mim e se abrirem, porque é o momento de fazer a restauração da areola, é um momento que a pessoa chega no estúdio, tem todo o acolhimento, eu sempre tenho um espaço aconchegante, mas eu tenho que me infiltrar de leve, com muito carinho e sensibilidade no íntimo dessa pessoa. E principalmente os homens, é muito difícil de você acessar o íntimo de um homem. Mas uma coisa é certa, o resultado final é, assim, eu me emociono falando aqui, e você não tem ideia do quanto eu me emociono na frente dessas pessoas quando elas se olham no espelho. Porque ali você vê o real sentimento de restauração e de felicidade. As pessoas se veem completas novamente. Nisso eu acho que eu não faço diferença de sexo. Os dois se emocionam muito. Bom, você passou por momentos delicados e transformou essas experiências num projeto para ajudar outras pessoas. E você acha que essa resiliência sua para passar por momentos difíceis te ajuda nesse trabalho, nessa comunicação ali com o seu paciente, com essa delicadeza ao tratar algo tão sensível para aquelas pessoas? Eu acredito que ajuda muito, sim. O fato de eu ter tido o conhecimento, eu acho que me aproxima muito do que o paciente está sentindo. Eu falo, não foi em mim, mas foi tão ruim quanto, porque foi no meu filho, foi na minha mãe. Então, eu quis sempre muito tirar a doença deles e colocar em mim. E o fato de eu não só conhecer por ter vivenciado, mas eu estudo muito sobre o assunto, eu palestro muito em hospital, então eu acabo tendo muito contato com médicos, mastologistas, oncologistas, gastro. Eu acabo tendo uma consciência maior da parte clínica. Então, a gente tem um cuidado redobrado, os materiais, apesar de serem muito parecidos, a técnica que eu executo é de um protocolo diferente, exclusivo, para não ferir essas pessoas. Então, eu tenho que ter uma didática para chegar nesses pacientes e acalmá-los para que eles entendam que o procedimento vai ser tranquilo e que não seja mais um momento de dor. Porque eles já passaram por tanta dor, desde químio, rádio, cirurgia, pós. Eu imagino que na hora deles terem essa restauração, de recuperar a autoestima, que não seja doloroso. Mesmo eu não aplicando nenhum tipo de anestésico nem nada, porque eu não sou anestesista, então eu não tenho capacitação para isso, mas o protocolo que eu executo, ele permite que seja leve e tranquilo e quase indolor. A maioria das pessoas que faz parte de algum projeto social sempre fala que é impossível não se envolver, porque acaba, né, essas pessoas conhecem outras pessoas, muitas histórias diferentes, como você está relatando agora pra gente. Isso acontece com você também? Você se envolve, fez amigos ao longo desse trabalho bonito? Fiz muitos amigos. Posso dizer assim que é difícil eu ter atendido um paciente que não se mantém em contato comigo até hoje. Até porque, para esses pacientes, eu faço o procedimento e eu gosto de acompanhar a evolução. Apesar de ser definitivo, pode ser que daqui a alguns anos eles queiram fazer um retoque, eu vou estar aqui disponível. Mas, assim, é uma troca é tão recíproca essa gratidão, porque ao mesmo tempo que eles são gratos por eu estar atendendo eles de forma gratuita, e até nem por esse caso, mas por estar me expondo a atendê-los, eu sou muito grata por eles fazerem parte da minha vida. Então, a construção do meu caráter e da pessoa que eu sou hoje em dia é graças a cada paciente que passou na minha vida. Então, não tem como não ter uma proximidade ou, às vezes, não lembrar da pessoa. Em momentos tão legais da minha vida, como eu estou passando agora, eu recebo mensagens de carinho, às vezes no WhatsApp, um contato mais próximo mesmo. Então, é muito legal. Eu acho que é importante o tatuador não fazer só o papel de profissional de tatuador,
porque não só com o Cores, quem é meu cliente de tatuagem aqui do Bárbara Inc. sabe que o acolhimento do estúdio, ele é o mesmo, o carinho e esse vínculo, ele se cria, porque querendo ou não, a tatuagem é um pedacinho da minha arte que eles carregam para o resto da vida, e eu carrego a memória de ter tatuado eles. Como você se profissionalizou? Esse ano, eu já estou entrando no 15º ano na área, e apesar de eu ser muito nova, eu comecei muito cedo na área. Justamente, acredito que por ter vivenciado essa vida de hospitais tão cedo, tudo que era relacionado a cuidado, biossegurança, agulha, isso sempre me atiçou muito. Até eu achava, em uma certa época da minha vida, que eu fosse para a medicina, mas Deus me encaminhou para o lado artístico e ali por volta dos meus 13, 14 anos, eu saía da escola e sempre tinha um estúdio de tatuagem muito próximo. E eu passava, escutava aqueles da maquininha e aquilo me atiçava, eu ficava com aquele barulhinho e falava, meu Deus, o que é isso? E um dia eu entrei nesse estúdio e fiquei olhando e me permitiram entrar e eu fiquei ali de butuquinha olhando. Aos poucos eu fui mostrando meu trabalho com desenho, fui procurando pessoas que me orientassem e acabei entrando nesse mundo artístico muito nova. Então ali dos meus 14 para 15 anos eu já estava fazendo minhas primeiras tatuagens em amigos, em pessoas mais próximas. E aos poucos, no decorrer da minha carreira, por eu sempre ter um traço mais fino, mais delicado, eu comecei a ganhar um público, fazer uma clientela bacana e sempre puxando muito para o feminino. E as mulheres acabam tendo muito essa questão de se olhar no espelho e às vezes não gostar de ver uma acne, não gostar de ver uma estria. E eu, aos poucos, comecei a receber pedidos de pessoas querendo, cobre essa manchinha, cobre essa cicatriz minha. E nesse ponto, quando eu vi, eu já estava com uma clientela de cicatriz imensa. E eu fui me especializando dia após dia, fui estudando, eu estudo muito a parte clínica, médica, não só na tatuagem, faço workshop, busco sempre o aprimoramento. E aos poucos eu fui melhorando técnicas que eu aprendi e desenvolvendo ela específica para a cicatriz. Então, quando eu falo que o meu protocolo de atendimento para o Cores é diferenciado, é desde a máquina que eu utilizo, que ela é rotativa, não é tão agressiva para a pele, até a forma como eu faço a pigmentação na derme, sempre seguindo aconselhamentos de dermatologistas, de clínicos médicos, para saber o aprofundamento da pele e não machucar. Então, foi uma coisa no decorrer dos anos mesmo que eu fui aperfeiçoando para hoje em dia oferecer o melhor para o cliente e para o paciente do Cores. Maravilhoso. Gente, olha só o que a gente precisa saber da Bárbara. Ela fez a primeira tatuagem registrada no Brasil numa cicatriz de traqueostomia, né? Exatamente. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a fazer. Já tinha registros no Chile de uma pessoa que fez um procedimento parecido. E um belo dia eu recebi uma mensagem de um senhor maravilhoso. Seu Mário, até se estiver me ouvindo, fica aqui minha gratidão. Ele me procurou e ele teve essa questão da tráqueo, ele acabou passando pela doença do câncer, né? Não foi área de mama nem nada, foi na laringe. E por essa questão da retirada do tumor, ele acabou ficando com a parte da tráqueo. Mas, querendo ou não, isso acaba mexendo muito com a autoestima, como eu disse, de homens e de mulheres, e isso acabava afetando ele também. Então, a tatuagem que nós fizemos, apesar de fugir um pouco do parâmetro que eu costumo desenhar, que seria um trabalho um pouco mais delicado, eu seguia a risca o que ele queria, que era um tribal mais preenchido com tons de preto, que conforme a luminosidade de quem olha de longe, não consegue notar a parte da tráqueo com relação à cicatriz, ao desenho. Então, ele deu uma camuflada na cicatriz da tráqueo. Então, para mim, foi muito gratificante poder fazer essa tatuagem e por ser uma experiência tão nova, não só para mim, mas que outros profissionais também se inspirem nessa história e procurem atender pacientes, não se deixar limitar pelo medo. É possível fazer, desde que com ajuda, buscando dermatologistas ou médicos especialistas em nasofaringe.
fala muito sobre empatia, né? E seu trabalho é um exemplo claro dessa expressão. O que é empatia para você? Por que ela é tão importante nos dias de hoje? Ai, que pergunta difícil, Camila, mas eu acho que eu vivo a empatia. A partir do momento que você consegue olhar para o próximo e você se enxerga no próximo, você consegue perceber que tanto a alegria que essa pessoa sente, ou a dor, ou seja qual sentimento for, lhe cabe muito, principalmente quando você lida com isso, seja com os sentimentos, ou seja de qual forma for. Então, acho que a partir do momento que você se coloca na posição do próximo, existe uma forma de você entender ele, se entender, porque você está fazendo essa troca de lugar e muitas vezes isso melhora a forma como você é como pessoa. E eu percebi que eu não tinha o hábito de ter empatia. E é triste, porque às vezes a gente tem que passar pela dor, pelo sofrimento, para perceber que você tem que ter empatia pelo próximo. Eu acho que as pessoas não precisam sofrer para entender que elas podem amar o próximo assim como amam a si mesmo. Elas podem se doar pelo próximo, seja com uma gentileza, com um muito obrigado, com um bom dia. Isso é ter empatia, não é só fazer uma doação ou às vezes um trabalho social. Às vezes a gentileza já é uma forma de ter empatia. É aquela expressão, né? Gentileza gera gentileza. Eu concordo plenamente, também aplico isso no meu dia a dia. E eu acho que as pessoas têm que parar para pensar, porque realmente é muito bom também receber gentileza. E se você é uma pessoa que doa bastante, né? Geralmente, quando se fala de tatuagem e superação, acho que o mais comum é pensar em tatuagens de frases de superação. As pessoas tendem a querer esconder as cicatrizes, né? Os momentos difíceis da vida, enfim, e aí a cicatriz que é uma coisa mais aparente mesmo. Como você acha que acontece esse processo para as pessoas de ressignificação? Existem muitas pessoas que buscam, de fato, cobrir a cicatriz de uma maneira de realmente não querer enxergá-la, porque a forma como elas passaram até obter aquela cicatriz pode ter sido um passado muito pesado. Então, muitas buscam, de fato, cobri-la, mas a maioria quer realmente ressignificar, trazer para aquela cicatriz uma nova visão, a Novo forma com que sentido, elas né? vão. Exatamente. E até você comentou a respeito da frase. Existe uma paciente na minha história que foi fora da linha, foi totalmente fora da curva, que ela não queria cobrir a cicatriz. Ela queria justamente fazer uma frase de superação. E ela fez, não me recordo exatamente agora, porque foi bem no começo do projeto, mas foi uma frase em inglês com uma aquarelinha, exatamente em cima da cicatriz, que era nessa lateral aqui da mama, onde ela fez uma torção do músculo, que era para que ela olhasse toda vez no espelho e visse que ela superou. Então, cada vez que ela se enxergava com a cicatriz, ela tinha essa força de saber que ela foi forte, ela superou essa doença, e a frase para que ela lembrasse de que ela sobreviveu. Então, eu acabei dando a oportunidade dela fazer as duas coisas numa tatuagem só. E aí a gente pensa, né, juntas aqui, a concretização da tatuagem pode ser encarada como o fechamento de um ciclo, descoberta da doença, tratamento, cirurgia, vitória sobre a doença e finalmente ali a tatuagem. É o fechamento de um ciclo? Ou é o início de um ciclo também? Não sei. Tô pensando aqui com você. Eu ia comentar exatamente isso. Eu acredito que sim, é um fechamento de um ciclo. A tatuagem ela vem para trazer uma barreira de lembranças ruins, ressignifica todas as lembranças que a pessoa tem e começa-se um ciclo novo, onde a pessoa inicia uma nova vida. Ô Bárbara, no ano passado você ficou entre os finalistas do Prêmio Bom Exemplo no Paraná. Como é ser reconhecida por esse projeto tão importante, tão profundo e que ajuda tanta gente? Ai, eu fui pega de surpresa. Eu, como boa emotiva, chorei o dia inteiro, não acreditei. Porque quando eu soube a grandiosidade desse prêmio, que é um prêmio conhecido nacionalmente, e me falaram que tinha mais de 4.000 projetos indicados e que só para o meu projeto tinha diversas indicações,
E ter esse reconhecimento, para mim, é uma coisa impressionante, porque eu faço com tanto carinho, com tanto amor e naturalidade, que eu não faço esperando nada em troca. Nem das pacientes, nem de ninguém. E daí, quando vem um reconhecimento desse, de estar aqui com você no Virtus, ou de uma premiação, é muito, muito gratificante. Então, para mim, não tem palavras para descrever a felicidade de estar falando com você, de ter ganho no ano passado esse prêmio. São reconhecimentos que eu acho que são frutos de uma ação que eu faço com muito amor e carinho, mas sempre sem querer receber nada em troca. E eu acho que acaba que é uma maneira do universo me mostrar que eu estou no caminho certo. Parabéns, eu tô super honrada de poder fazer essa entrevista com você e com certeza aqui juntas a gente vai conseguir ajudar outras pessoas que estão passando dificuldades na vida ou que estão com uma cicatriz e não convivem bem com essa cicatriz. Então é muito importante realmente a gente trazer histórias aqui no Pod Virtus como a sua. Agora, a gente tem uma tradição aqui no Pod Virtus que, para encerrar, eu pergunto para o entrevistado o que é o futuro em uma palavra. No seu caso, eu vou responder porque, e você concorde comigo ou não, mas é vida. Vida por uma série de motivos. Porque você ajuda a melhorar a vida de muita gente e porque você agora carrega uma vida dentro de você. Conta pra gente, parabéns! Conta pra todo mundo, eu quero terminar com essa notícia maravilhosa. Maravilhosa, que veio para, me completar a minha família. Passa o seu contato, então, para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho e, enfim, queiram falar com você, tirar dúvidas ou até se consultar com você. Pessoas que queiram participar do projeto Cores que Acolhem podem me procurar através do e-mail barbarainc, né, inc.atendimento@gmail.com ou através da plataforma do Instagram, @barbara.inc. O @barbara.inc no Insta é uma plataforma que eu coloco tanto o meu trabalho social quanto as tatuagens convencionais, e eu preciso deixar isso muito pontuado aqui, porque sem as tatuagens convencionais que eu faço, eu não consigo manter o Cores. Então, cada tatuagem que eu executo, ela é extremamente importante, porque uma partezinha do valor que é feito é destinado para comprar materiais para atender as pacientes do Cores. Então, atualmente, eu já atendi uma lista de quase 200 pessoas desde o começo do projeto, e a minha pretensão é não parar nunca, é continuar. Enquanto essas mãozinhas aqui estiverem funcionando, eu estou nativa com o projeto. E todo mundo agradece, isso é muito bom. Essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa, sem dúvida, da Bárbara. Bárbara, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Foi um grande prazer ter você aqui no Pod Virtus. A gratidão é toda minha, Camila. Muito obrigada a você e a todos os ouvintes do Pod Virtus. Uma honra. E para quem nos ouve, até a semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você no r7.com/podcast. Lembrando que agora o Pod Virtus está em vídeo, então quem quiser assistir na íntegra a nossa entrevista, vai lá no YouTube ou no R7. Tchau, tchau.